Olá, viajante das estradas escuras. Eu sou o seu coveiro, o guardião dos segredos mais sombrios que as estradas deste mundo têm a oferecer. Hoje, vou levá-lo a lugares onde o asfalto se dissolve nas sombras, onde o silêncio é cortado apenas pelo ronco solitário de motores incansáveis e pelo eco distante de vidas que já se foram. Nas profundezas da noite, onde a escuridão é quase palpável, existem histórias que poucos ousam contar e menos ainda têm coragem de enfrentar. Histórias de almas perdidas, de encontros sinistros e de mistérios que desafiam a lógica e a razão. Histórias que apenas aqueles que desafiam as estradas noite após noite conhecem, mas raramente compartilham. Porque afinal, quem acreditaria? Essa estrada deserta que você vê à sua frente, aparentemente tranquila e vazia, é mais do que apenas um caminho entre destinos. Para muitos caminhoneiros que a percorrem, ela representa um portal para o desconhecido, uma linha tênue entre o real e o sobrenatural. Eu estou aqui para guiá-lo por essas paragens, onde cada curva pode esconder algo inesperado, onde cada sombra pode ter vida própria, e onde nem todos os passageiros que embarcam chegam ao seu destino final. As estradas noturnas são traiçoeiras, não apenas pelos perigos físicos que oferecem, mas também pelos mistérios que escondem. Imagine-se no lugar de um caminhoneiro, sozinho, cercado pela escuridão, com apenas o som do motor do caminhão e o vento cortante que sopra pelas janelas como companhia. A solidão é uma constante, e a mente começa a pregar peças. Ou será que não? Muitas vezes, o que se vê no canto do olho ou o que se ouve no silêncio perturbador da noite não é fruto da imaginação, mas algo muito mais real e assustador. É nesse cenário que nossas histórias começam. Às vezes, o perigo não vem de outros veículos ou das condições da estrada, mas de algo que não pertence a este mundo. Algo que os caminhoneiros preferem esquecer, mas que nunca realmente desaparece. Porque por mais que tentem evitar, algumas jornadas são marcadas por encontros que deixam cicatrizes na alma. E o que você está prestes a ouvir é exatamente uma dessas histórias. Então, ajeite-se, feche as portas do caminhão e prepare-se para uma viagem como nenhuma outra. Porque, como eu sempre digo, nas estradas escuras da vida, nem tudo é o que parece ser, e alguns segredos estão destinados a permanecer ocultos, até que alguém como você se atreva a desvendá-los. Era uma dessas noites em que o silêncio parece gritar nos ouvidos. A escuridão era quase absoluta, cortada apenas pelo feixe dos faróis do meu caminhão, que iluminavam a estrada à minha frente como um túnel de luz em meio ao vazio. Eu estava no meio de uma rota longa e desolada, onde as curvas eram previsíveis, mas o que se escondia nas sombras, não. As estrelas estavam encobertas por nuvens espessas e a lua mal aparecia, deixando essa estrada ainda mais sombria e misteriosa. O rádio, que costumava ser minha companhia nesses momentos, estava mudo, só emitindo estática, como se até ele tivesse decidido se calar diante do que estava por vir. Dirigir à noite é um exercício de resistência, tanto física quanto mental. Os quilômetros passam lentamente e o tempo parece se arrastar. O motor do caminhão ronronava, um som que normalmente me acalmaria, mas naquela noite havia algo diferente. Era como se a própria estrada estivesse viva, observando-me, esperando o momento certo para revelar seus segredos. Eu tinha essa sensação estranha, uma tensão no ar que não conseguia explicar, mas ignorei, concentrando-me na direção, mantendo meus olhos fixos na estrada. Os faróis varriam a escuridão como olhos atentos, buscando qualquer sinal de vida, mas tudo o que eu via era a linha reta do asfalto e as sombras que pareciam se mover nas margens da estrada. Nessas horas, a mente começa a pregar peças. Pequenos reflexos no espelho retrovisor podem parecer algo mais. O vento que balança as árvores pode se transformar em sussurros.
e a escuridão se torna um lugar onde a imaginação corre solta. Mas naquele momento, eu sabia que o que estava sentindo não era apenas fruto da minha mente cansada. Havia algo ali, algo que eu ainda não podia ver, mas que estava se aproximando. Eu já tinha ouvido histórias de outros caminhoneiros sobre essas estradas, sobre coisas que eles viram e ouviram durante a noite, mas nunca levei muito a sério. Sempre pensei que eram apenas histórias para passar o tempo nos postos de gasolina, para assustar os novatos ou para dar um pouco de emoção às viagens solitárias. Mas naquela noite, algo dentro de mim me dizia que eu estava prestes a viver uma dessas histórias, algo que eu não conseguiria esquecer por mais que tentasse. O clima parecia mais frio do que deveria ser, o que me fez apertar os punhos ao redor do volante. O relógio no painel marcava pouco mais da meia-noite, o momento em que dizem, o véu entre este mundo e o outro se torna mais fino. Eu me peguei verificando o retrovisor com mais frequência, como se esperasse ver algo surgindo na estrada atrás de mim. E foi então que, ao longe, na beira da estrada, eu vi uma figura. Uma sombra escura, imóvel, parada ali, como se estivesse esperando por mim. Meu coração acelerou, mas continuei dirigindo. O que eu não sabia é que, ao parar para ajudar, eu estava prestes a convidar algo muito mais sinistro para dentro do meu caminhão. À medida que me aproximava, a figura na beira da estrada se tornava mais nítida. Parecia ser um homem, parado de pé, com os braços caídos ao lado do corpo, como se estivesse exausto ou esperando por algo, ou alguém. Seu rosto estava oculto pelas sombras, mas dava para perceber que ele usava roupas escuras e desgastadas, como se tivesse passado dias, talvez semanas, vagando por aquelas paragens desoladas. Por um instante, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo dentro de mim gritasse para que eu continuasse, para que não parasse e apenas seguisse em frente. Mas a compaixão venceu o medo. Quem sabe há quanto tempo aquele homem estava ali, sozinho, à mercê do frio e da escuridão. Decidi que faria o que qualquer pessoa decente faria, pararia e ofereceria ajuda. Com um movimento rápido, reduzi a velocidade e puxei o caminhão para o acostamento, sentindo o leve tranco quando ele parou completamente. A estrada, que até então parecia vazia, de repente se encheu de um silêncio opressor, quase palpável. A figura se aproximou lentamente. Seus passos não faziam barulho, o que me fez questionar se ele estava realmente ali ou se eu estava apenas imaginando. Mas não, ele estava lá, parado ao lado da porta do passageiro, olhando diretamente para mim. Abri a porta do caminhão esperando ouvir alguma palavra, um pedido de ajuda, ou pelo menos um agradecimento, mas tudo o que recebi foi um aceno silencioso. Ele subiu no caminhão com a mesma calma com que havia se aproximado. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, como se cada gesto fosse uma luta contra um peso invisível. Ele se acomodou no assento do passageiro, fechando a porta com cuidado, mas sem dizer uma única palavra. O que mais me assustou não foi o silêncio em si, mas o olhar vazio que ele tinha, um olhar que parecia atravessar o espaço, como se ele estivesse vendo algo muito além do que eu poderia imaginar. Eu tentei iniciar uma conversa, algo para quebrar aquele silêncio sufocante, mas tudo o que consegui foi um leve murmúrio, algo incompreensível, como se ele estivesse falando consigo mesmo em uma língua que eu não conhecia. Seus olhos, embora abertos, não pareciam focar em nada específico, apenas olhavam para a estrada à frente, ou talvez para algo que só ele podia ver. A tensão dentro da cabine do caminhão era quase insuportável. Cada segundo parecia se estender infinitamente e eu podia sentir uma espécie de eletricidade no ar. Uma energia que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Comecei a me perguntar quem ele era, um homem perdido, alguém fugindo de algo, ou talvez algo mais. Mas por mais que tentasse, não conseguia tirar dele uma resposta coerente. E assim, com o silêncio como nossa única companhia, continuei a viagem.
A estrada parecia mais longa do que nunca, e a escuridão ao nosso redor parecia se aprofundar a cada quilômetro que percorríamos. O que eu não sabia naquele momento era que aquela viagem, que deveria ser apenas mais uma entre tantas outras, estava prestes a se transformar em um pesadelo que me assombraria para o resto da minha vida. A viagem continuou em um silêncio perturbador. O homem ao meu lado permanecia imóvel, como se estivesse petrificado, e a sensação de que algo estava muito errado só crescia dentro de mim. Cada quilômetro percorrido parecia mais longo, e a estrada, que antes eu conhecia tão bem, começou a parecer estranha, como se eu estivesse viajando por um território desconhecido. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão da noite, mas a presença daquele homem fazia com que a cabine parecesse pequena e sufocante. A tensão era palpável, e por mais que eu tentasse me concentrar na direção, não conseguia deixar de pensar no estranho que estava sentado ao meu lado. Tentei mais uma vez puxar conversa, perguntar de onde ele vinha, para onde estava indo, mas tudo que recebi foi um leve aceno de cabeça e um murmúrio ininteligível. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse vindo de algum lugar distante, e seus olhos continuavam fixos na estrada à frente, sem realmente focar em nada. A cada momento que passava, eu sentia um calafrio maior, como se algo dentro de mim estivesse me alertando para o perigo que corria. E, no entanto, continuei dirigindo, como se estivesse preso em uma espécie de transe, incapaz de fazer qualquer coisa diferente. Quando finalmente avistei as luzes de uma pequena cidade ao longe, senti um alívio momentâneo. Pensei que, ao chegar a um lugar habitado, essa sensação de desconforto finalmente desapareceria. Mas, à medida que nos aproximávamos da cidade, a presença do homem ao meu lado se tornava cada vez mais opressiva. Havia algo nele, algo que eu não conseguia explicar, que me fazia querer sair dali o mais rápido possível. Estacionei o caminhão em um posto de gasolina à entrada da cidade. Era um lugar modesto, com algumas luzes piscando e o som distante de música vindo do interior da loja de conveniência. Desliguei o motor e, por um momento, fiquei ali sentado, sem coragem de me virar para o passageiro. Algo me dizia que, se eu olhasse para ele, veria algo que não estava preparado para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia ignorá-lo. Precisava entender quem ou o que ele era. Respirei fundo e finalmente me virei para falar com ele. Queria perguntar se precisava de algo, se deveria deixá-lo ali ou se ele gostaria de seguir comigo até o próximo destino. Mas quando olhei para o banco do passageiro, meu coração quase parou. O banco estava vazio. O homem simplesmente não estava mais lá. Era como se ele nunca tivesse existido, como se tudo não passasse de um sonho ou de uma alucinação. Fiquei paralisado, olhando para o banco vazio, tentando entender o que havia acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Mas como poderia? Eu o vi, ouvi sua voz, sentia sua presença o tempo todo. E agora, nada. Sem marcas, sem rastros, sem qualquer sinal de que alguém esteve ali. Desci do caminhão, ainda atordoado, tentando encontrar alguma explicação. O silêncio da noite parecia mais pesado do que nunca, e eu me perguntei se estava ficando louco. Mas ao entrar na loja do posto, soube que não era o único a ter vivido essa experiência. Após o homem entrar no caminhão, seguimos viagem em um silêncio que parecia gritar. Ele se acomodou no banco do passageiro, mas algo em sua presença me deixava inquieto. A estrada à frente parecia interminável, estendendo-se como uma faixa de escuridão, enquanto as luzes dos faróis mal conseguiam perfurar o negrume ao nosso redor. Cada quilômetro percorrido parecia arrastar um peso invisível, e a tensão na cabine era quase palpável. Tentei puxar conversa. Perguntei de onde ele vinha, para onde estava indo, se precisava de ajuda. Mas suas respostas eram apenas murmúrios indistintos,
como se ele estivesse falando para si mesmo, ou talvez para alguém que eu não podia ver. Seus olhos, escuros e sem vida, permaneciam fixos na estrada, mas não parecia que ele estava realmente vendo o que estava à frente. Era como se ele estivesse olhando para um lugar distante, muito além do alcance dos meus faróis. A cada minuto que passava, a sensação de desconforto dentro de mim crescia. Eu já tinha dado carona a outras pessoas antes, mas nunca me senti assim. Era como se o ar na cabine tivesse ficado mais denso, mais pesado, a ponto de dificultar a respiração. Mesmo o barulho constante do motor parecia abafado, como se o som estivesse sendo sugado pela escuridão ao nosso redor. Olhei para ele de relance várias vezes, tentando decifrar quem era aquele estranho, mas cada vez que olhava, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Então, de repente, ele falou algo. Foi um sussurro, uma palavra que mal conseguia entender, mas que me fez sentir um medo inexplicável. Ele disse algo sobre a estrada, que ela nunca terminava, que continuava para sempre, levando aqueles que se perdiam nela para lugares onde ninguém deveria ir. Eu tentei entender o que ele queria dizer, mas antes que pudesse perguntar, ele voltou ao seu silêncio sombrio. As luzes da cidade finalmente apareceram no horizonte, e eu senti um alívio momentâneo. Pensei que, ao chegar a um lugar mais iluminado, aquela sensação opressiva desapareceria, mas o que aconteceu foi o contrário. A presença daquele homem parecia crescer, como se ele estivesse se alimentando da proximidade de outros seres humanos. Algo dentro de mim dizia que eu precisava deixá-lo ali, que ele não deveria seguir viagem comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, se o fizesse, algo terrível aconteceria. Era uma sensação de estar preso em uma encruzilhada, sem saber qual caminho escolher. Quando chegamos à entrada da cidade, avistei um posto de gasolina e decidi parar. Talvez ele quisesse descer ali, talvez eu pudesse encontrar uma desculpa para deixá-lo e seguir viagem sozinho. Estacionei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Olhei para ele mais uma vez, esperando algum sinal de que ele queria sair, mas ele permaneceu imóvel, seus olhos ainda fixos em algum ponto distante na escuridão. Finalmente, decidi perguntar, mas quando me virei para falar com ele, o banco estava vazio. Quando finalmente cheguei à cidade, senti um misto de alívio e confusão. As luzes das ruas, que geralmente trazem uma sensação de segurança, pareciam estranhamente frias e distantes naquela noite. O barulho suave do motor, que antes me mantinha focado, agora parecia ressoar em um vazio desconcertante. Algo dentro de mim não estava certo, uma sensação crescente de que eu estava em um lugar onde não deveria estar, como se tivesse cruzado uma linha invisível entre o familiar e o desconhecido. Estacionei o caminhão em um pequeno posto de gasolina na entrada da cidade. O lugar parecia abandonado, exceto por algumas luzes piscando e um rádio velho tocando uma música melancólica ao fundo, quase como um lamento. O silêncio era opressor, como se o próprio ar ao meu redor estivesse segurando a respiração. Eu estava exausto, tanto mental quanto fisicamente, e tudo o que eu queria era um momento de paz para entender o que havia acontecido. Mas antes que eu pudesse relaxar, a realidade bateu com força. O homem que eu havia recolhido na estrada simplesmente desapareceu. Olhei para o banco do passageiro com incredulidade, tentando processar o que meus olhos estavam vendo, ou melhor, o que não estavam vendo. O banco estava vazio, completamente desocupado, como se ninguém jamais tivesse sentado ali. Minha mente começou a correr, procurando por explicações. Será que eu estava tão cansado que imaginei tudo? Mas eu sabia que não era isso. Eu sentia a presença dele, o peso no ar, o desconforto crescente durante todo o trajeto. Tudo aquilo era real demais para ser apenas fruto da minha imaginação. Desci do caminhão, ainda atordoado, meus passos pesados ecoando no asfalto vazio do posto. O frio da noite parecia mais intenso agora, penetrando minha pele e deixando um arrepio constante que não conseguia ignorar.
Caminhei em direção à loja de conveniência do posto, esperando encontrar alguém que pudesse me dar algum sentido ao que estava acontecendo. Ao entrar, fui recebido por uma luz amarelada e fraca e um frentista velho que me olhou com um ar de quem já havia visto aquilo antes. Contei a ele o que havia acontecido, sobre o estranho passageiro que desapareceu sem deixar vestígios. A cada palavra, o olhar do frentista ficava mais sombrio, como se ele estivesse ouvindo uma história repetida muitas vezes. Quando terminei, ele suspirou profundamente e disse algo que me deixou ainda mais perplexo. Ele falou sobre aquela estrada, sobre como outros caminhoneiros tinham passado pela mesma experiência ao longo dos anos. A figura que eu vi, o homem que entrou no meu caminhão, era o espírito de alguém que morreu naquela estrada e desde então vagava, procurando uma carona para um destino que nunca alcançaria. Ouvir aquilo foi como um soco no estômago. Tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, o peso da realidade me atingiu com força. Eu não sabia o que pensar, como reagir. Apenas permaneci ali, em silêncio, tentando processar o que havia acabado de vivenciar. As histórias que eu costumava ouvir nas rodas de conversa dos caminhoneiros, aquelas que eu sempre desdenhei como lendas, agora tinham se tornado parte da minha própria história. E no fundo, eu sabia que nunca esqueceria aquela noite, nem aquele passageiro que de alguma forma ainda estava preso entre dois mundos. Enquanto eu tentava processar o que o frentista acabara de me contar, uma sensação de irrealidade tomou conta de mim. Aquele homem, aquele passageiro que eu tinha certeza de ter visto, ouvido, sentido ao meu lado, nunca esteve realmente ali? Era difícil de acreditar, mas, ao mesmo tempo, tudo fazia sentido de uma maneira perturbadora. As histórias de fantasmas, de aparições nas estradas, sempre me pareceram apenas isso, histórias, mas agora eu era parte de uma delas. O frentista, com seus olhos cansados e cheios de experiência, olhou para mim com uma mistura de empatia e resignação. Ele já tinha visto aquilo antes, disse ele. Não era o primeiro caminhoneiro a aparecer ali com uma história semelhante, e provavelmente não seria o último. Ele falou sobre a estrada como se ela tivesse uma vida própria, um caminho assombrado por aqueles que nunca conseguiram chegar ao seu destino final. Muitos motoristas haviam relatado a mesma figura sombria pedindo carona, todos descrevendo o mesmo homem, com a mesma expressão vazia e o mesmo silêncio inquietante. Eu ainda estava atordoado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer comigo. A realidade parecia desfocada, como se eu estivesse preso em um sonho do qual não conseguia acordar. Enquanto o frentista continuava a falar, eu olhava para o meu caminhão, esperando de alguma forma que o homem reaparecesse, que tudo isso fosse apenas uma piada de mau gosto ou uma alucinação causada pelo cansaço. Mas a cabine continuava vazia, e a noite ao redor parecia mais fria e solitária do que nunca. O frentista me deu um conselho que me gelou até os ossos. Ele disse que eu deveria seguir em frente, mas que nunca mais deveria parar naquela estrada à noite, especialmente se visse alguém pedindo carona. Ele falou como se estivesse repetindo uma lição que aprendeu da maneira mais difícil, uma regra não escrita entre aqueles que conhecem os segredos das estradas. Eu agradeci com um aceno de cabeça, mas não consegui dizer uma palavra. A voz parecia presa na minha garganta, sufocada pelo peso do que eu tinha acabado de vivenciar. Voltei para o caminhão, ainda em estado de choque. O motor roncou quando o liguei novamente, mas agora aquele som, que antes me dava conforto, parecia distante, como se estivesse vindo de outra dimensão. Olhei para o banco do passageiro uma última vez, como se esperasse encontrar algum sinal de que o homem esteve ali, mas ele estava perfeitamente liso, sem nenhum indício de que alguém o havia ocupado. Eu me afastei do posto de gasolina e voltei para a estrada, mas agora cada quilômetro parecia pesado,
Cada sombra ao redor me fazia questionar se eu estava realmente sozinho. A cidade ficava para trás, e a escuridão da estrada se estendia à minha frente mais uma vez. Mas agora, eu sabia que não estava sozinho. Mesmo que não pudesse vê-lo, senti que aquele homem, ou o que quer que ele fosse, ainda estava comigo, uma presença invisível que continuaria me acompanhando, uma lembrança viva de que, nas estradas desertas da noite, existem segredos que nunca deveriam ser revelados. À medida que me afastava do posto de gasolina e voltava para a estrada, uma estranha sensação de inquietude tomou conta de mim. A escuridão parecia mais espessa, mais opressiva, como se a noite estivesse me envolvendo em um abraço gelado. As luzes da cidade sumiam no espelho retrovisor, e com elas, qualquer vestígio de normalidade que eu pudesse ter encontrado ali. A estrada à minha frente parecia se estender infinitamente, como se estivesse me conduzindo para um destino desconhecido, além dos limites do mundo que eu conhecia. Enquanto dirigia, minha mente voltava repetidamente ao que o frentista havia dito. Eu não conseguia deixar de pensar no homem que desapareceu do banco do passageiro. Quem ou o que ele realmente era? Um espírito perdido? Uma alma presa em um ciclo eterno de busca por algo que nunca poderia alcançar? E por que ele escolheu entrar no meu caminhão naquela noite? Essas perguntas se repetiam em minha mente, sem respostas, como um eco sombrio que me acompanharia por muito tempo. Eu sabia que nunca mais veria a estrada da mesma forma. Cada curva, cada sombra que passava pelo canto dos meus olhos, agora parecia carregada de significado, como se o mundo ao meu redor estivesse repleto de segredos que eu nunca antes percebera. As histórias que eu sempre ouvi de outros caminhoneiros, aquelas que eu costumava desdenhar como meras superstições, agora me pareciam incrivelmente reais. A estrada tinha vida própria, e eu tinha sido testemunha de um de seus mistérios. O silêncio dentro da cabine era ensurdecedor. A única coisa que eu podia ouvir era o som do motor e o leve roçar dos pneus contra o asfalto. Mas mesmo esses sons pareciam distantes, abafados pela escuridão que me cercava. Olhei para o banco do passageiro mais uma vez, como se esperasse ver algum sinal de que o homem ainda estava ali. Mas tudo o que encontrei foi o vazio. Um vazio que não era apenas físico, mas também emocional, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado e deixado para trás, junto com aquele passageiro fantasma. Enquanto as horas passavam e a estrada continuava à minha frente, comecei a me perguntar o que aconteceria a seguir. Será que eu conseguiria esquecer o que havia acontecido? Ou aquela noite ficaria marcada em minha memória para sempre, um lembrete constante de que, nas estradas desertas da noite, há coisas que não podem ser explicadas, apenas vividas? Finalmente, o céu começou a clarear, anunciando o amanhecer. Mas, ao contrário da sensação de alívio que o nascer do sol costumava trazer, dessa vez senti um estranho vazio. A luz do dia dissipava as sombras da noite, mas não conseguia apagar o que eu havia visto, o que eu havia sentido. Aquela estrada, que tantas vezes me levou a diferentes destinos, agora parecia um lugar completamente diferente, um lugar onde o real e o sobrenatural se encontravam. Eu sabia que, por mais que tentasse, nunca conseguiria esquecer aquela noite. Ela se tornaria uma parte de mim, uma história que eu carregaria para sempre. E mesmo que ninguém acreditasse, eu sabia que era verdade. Porque nas estradas escuras e solitárias da vida, há segredos que nunca deveriam ser desvendados, mas que de vez em quando se revelam para aqueles que ousam atravessar suas fronteiras. Deixe seu like para nos incentivar a continuar trazendo relatos como esse e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.